senhores cavalheiros, senhoras damas, no final dos tempos, os dias passam na velocidade de um pavio de pólvora aceso. Meu nome é Pac-Man Master 9. Você está assistindo a Filosofia Gráfica. Há mais de um ano atrás eu tinha feito um vídeo falando da Google, quando a Google comprou a Motorola. E eu ficava pensando assim, eu disse, cara, o que a Google quer com isso? Mas antes de entrar nessa questão, os senhores se acostumem. Um vídeo longo, chato, sem cortes, talvez. E, senhores, vídeos chatos são minha especialidade. Eu vos trago mais um, falando do Chromebook. Como eu disse, a Google compra a Motorola. Aí eu vinha falando também na época, sistema operacional, que a Google deveria fazer um sistema operacional gratuito, com amplitude gigantesca para computadores de desktop. Eu vinha falando disso. Isso há mais de um ano atrás. E eu vou falar agora do Chromebook, mas isso aqui não é uma resenha, um review do Chromebook. O que me interessa mais, como eu digo, meus senhores, são as intenções dessa empresa. Porque eu acredito realmente que atualmente a empresa mais importante para a nossa espéciezinha seja a Google. Porque a Google está gerenciando nossa informação daqui a pouco tempo, senhores. Boa parte do nosso comércio, boa parte das nossas transações financeiras também serão gerenciadas pela Google. Vocês pensaram nisso? Ou pelo menos vai passar pela mão deles. A Google sabe disso. E eles têm planos, assim, desde que eu comecei a prestar atenção na empresa, eu vi uma certa agressividade com relação a conseguir outros mercados. Eles poderiam muito bem não dizer, nós já estamos numa posição boa e tal, posição que a Google ocupa atualmente. Mas não, eles querem pegar o mercado de máquinas também. Eles querem pegar o mercado de telefonia celular. Eles querem o sistema operacional dele. Então, imagine você usar um computador da Google com o sistema operacional dele, que roda na nuvem, ou pelo menos boa parte dele. Eu vou falar um pouco sobre isso, é uma outra coisa interessante com relação ao Chromebook. Então, o computador da empresa rodando o sistema operacional da empresa, que só roda conectado à empresa, ou pelo menos funciona no máximo da sua capacidade e tal. O Chromebook vamos dizer assim, é um dispositivo feito para funcionar online, sempre que ele estiver funcionando. E eu fico pensando, cara, o navegador deles, lembro na época que saiu, e eu fico pensando, cara, nossos e-mails, eu acho muito poder, na mão de uma empresa só. Bem mais do que a Microsoft. Bem mais. As pessoas falavam da Microsoft como se fosse a reencarnação de Lúcifer na Terra, mas se vocês prestarem atenção, a posição da Google é bem, assim, vamos dizer, bem mais interessante. Principalmente agora que eu acredito que a Microsoft vai só cair. Porque eu vejo uma concorrência, uma briga pelo sistema operacional vindo de todos os lados. E as coisas estão mudando muito rápido agora. E um dos poréns da Microsoft é que a Microsoft nunca conseguiu mudar muito rápido. Eles sempre foram um pouco lentos, então, para perceber o mercado e tal. Mas
como eu digo, a Google não, a Google é extremamente agressiva. E uma coisa que eles querem o mercado dos outros. Isso é muito interessante, cara. E eu vejo, cara, principalmente pelo preço do computador, parece que o Chromebook saiu por $250. E tem outra versão um pouquinho inferior por $200. Ele não é um computador desktop e não é também um notebook, senhores. Não é um laptop, ele não é um netbook. O Chromebook ele é uma coisa única que só a Google poderia fazer. Porque eles querem que você esteja conectado o tempo todo. E que os seus dados fiquem na rede. Então, por exemplo, um dos comerciais do Chromebook é que você está fazendo um trabalho e você pode continuar o trabalho em qualquer lugar, em qualquer outro computador. Tipo, se você estiver fazendo uma edição, por exemplo, eu estaria editando vídeo agora, se fosse um Chromebook eu poderia fechar ele e poderia abrir o meu login em outro computador e continuar o trabalho exatamente do ponto onde eu parei. Mesmo só tudo igual. Vocês estão entendendo como é tipo computação na nuvem? Ele é um dispositivo para funcionar. Feito, pelo menos desenhado, para funcionar totalmente na nuvem. Então vocês imaginem que a atualização desse sistema operacional, sim, ela é contínua e você não precisa nem se preocupar com ela. Que na verdade isso era um dos pontos fortes do Ubuntu. Um dos pontos fortes do Ubuntu é que ele atualiza o tempo todo sem você se preocupar com isso. E já tem as marcas certas para sair as versões completas. Então, Microsoft eu acho que vai perdendo muito nisso. Assim, eu sempre achei, mais uma vez tocando, eu achei eles muito lerdos, cara, muito devagar mesmo. Quando a Microsoft lança alguma coisa nova é como se fosse outra coisa, cara. Porque eles nunca lançam coisas novas. E tipo, eu vejo a Google também ocupando um espaço, por exemplo, esse tipo de dispositivo poderia ter sido lançado pela Apple, porque eu pelo menos eu consigo trabalhar num notebook muito pequeno, vamos dizer assim, entre um netbook e um notebook você consegue trabalhar, mas você não consegue fazer um trabalho complexo usando um smartphone ou um tablet, por melhor que ele seja. Então, por simples questões, vocês estão entendendo, é um trabalho, por exemplo, um trabalho em uma firma e tal. Ou o trabalho que você faça, se for um pouco mais complexo, esses dispositivos, como o smartphone e o tablet, para mim eles estão mais ligados a coisas sociais, tipo assim, redes sociais, tirar foto, fazer filme, dividir e tal, mas não são coisas para você trabalhar. E com esse Chromebook você pode trabalhar com ele, aliás é isso que eles querem, e que seus dados, todos eles, estejam o tempo todo na nuvem. Muito interessante o conceito. E eu não vou falar aqui, estender muito em computação na nuvem, porque eu precisaria fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas, desde que a Google lançou o Chromebook, você vê o que marca um lançamento de importância quando você modifica o mercado. Então, tipo, por exemplo, o lançamento do iPhone, o primeiro, foi extremamente marcante, porque modificou o mercado. Todas as outras empresas correram atrás. Quando você faz um lançamento em que automaticamente você coloca todos os seus concorrentes atrás no tempo. E a Google fez isso agora. Eu acho que a Apple, não sei se a Apple vai fazer isso, vamos ver coisas para o futuro, né? Mas eu não gosto muito do CEO da Apple e tal, mas eu não vou falar disso agora. E a Google vai forçar as outras empresas a fazerem dispositivos parecidos. Computadores, não tablets, nem smartphones, portáteis, que dá para você trabalhar numa firma, numa empresa, e dá para você usar em casa. Computação na nuvem, todos os seus dados na nuvem. Agora vocês imaginem, cara, eu fico pensando, porque nós somos os dinossauros da internet, nós, Pac-Man, Master 9, dinossauro do YouTube Brasil, senhores. E eu me lembro, nós somos dinossauros porque nós
usamos computadores desktop, computadores enormes como aqueles ali. E eu fiquei pensando, cara, que isso tem a ver com a nossa geração, mas eu não sei se esse monte de fio, se hoje isso não é agradável. Entendeu? Você tem isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Entendeu? Isso é uma coisa medieval, senhores. Isso está no medieval. Olhe isso. Então, eu não vejo futuro em desktop. Só, mesmo que exista o desktop, mas que seja uma peça única, como o computador da Apple, tal, como o desktop da Apple. Mas isso aí eu não vejo futuro nisso. E vocês imaginem, por exemplo, que uma pessoa que já nasce, por exemplo, as pessoas que vão nascer agora, eles já vão nascer em uma realidade de troca de informação totalmente diferente, porque desde o primeiro computador deles, toda a informação que essas pessoas vão colocar nesses computadores vão ficar na nuvem, vai ficar na nuvem. O que não ocorreu com nós. Nós somos da nossa geração, nós os dinossauros. Nós pegamos uma época vamos dizer, um período de transição em que nós ainda tínhamos que ter muitas cópias físicas. É difícil fazer cópias físicas e tal. Senhor, imagine todos os filmes, toda a informação que você vê. Desde a primeira vez que você usou um computador. Que tudo isso fique na nuvem armazenado. As coisas ficam completamente diferentes. Perspectiva de uso social da computação. Mas, senhores, isso seria assunto para outro vídeo. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.